Vamos ler lá no texto de 1 a Timóteo, capítulo 3, nos versículos 14 e 15. Primeira epístola de Paulo a Timóteo, capítulo 3, versículos 14 e 15. Diz assim: escrevo-lhe estas coisas, embora espere ir vê-lo em breve. Mas se eu demorar, saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Amém? Saiba como as pessoas devem comportar-se na casa de Deus, que é a igreja do Deus vivo, coluna e fundamento da verdade. Vamos orar mais uma vez. Feche seus olhos. Deus, nós mais uma vez colocamos diante do Teu altar, Senhor, a nossa vida. Queremos te pedir, ó Deus, que nesta manhã que o Senhor nos preparou para estarmos aqui, para adorarmos ao Teu nome, para estarmos em comunhão com os nossos irmãos, mas também, ó Deus, para recebermos a Tua palavra. Queremos te pedir, ó Deus, que nesta manhã a Tua palavra, Deus, possa tocar no nosso coração, possa, Deus, entrar, Senhor, e preencher as lacunas vazias do nosso ser. Pai amado, que a gente nesta manhã possa receber o alimento que vem dos céus, o alimento que é a Tua palavra, Senhor, a Tua palavra que foi escrita para a nossa edificação, para o nosso conforto, para a nossa exortação, para nos educar, para nos admoestar, para nos dar um caminho. Queremos te pedir, ó Deus, que essa palavra possa ser aquilo que venha transformar a nossa vida de verdade. Seja aquilo, ó Deus, que venha nos fazer ficar mais perto do Senhor. Seja aquilo, ó Deus, que aumente a nossa fé, que aumente, ó Deus, o nosso desejo de fazer o Teu querer. Oramos, ó Deus, para que ao sair daqui nesta manhã, possamos sair com o nosso coração gratos e transformados pelo poder que há no Teu nome, Senhor. Assim oramos e agradecemos no nome de Jesus. Amém. É inegável, irmãos, que hoje em dia existem inúmeras igrejas, que existem inúmeras denominações, inúmeras igrejas evangélicas, inúmeras denominações. E é inegável também que dentro dessas igrejas, dessas denominações, existem diversos líderes, né? Tem os apóstolos, tem os bispos, tem os presbíteros, né? Tem os pastores, e também tem, é claro, o incontável número de membros que não exercem nenhum tipo de liderança eclesiástica. Mas a questão é que todos eles possuem uma visão, todos eles possuem um pensamento, todos eles possuem uma opinião de como deve ser a igreja que eles pertencem. Em outras palavras, eles idealizam um tipo de igreja. Todo mundo quer ter uma igreja para chamar de sua, não é mesmo? Então eu pergunto a vocês nesta manhã, baseado nessa premissa, como que é a igreja que você idealiza para a tua igreja? Pois nós gostamos de imprimir nas coisas que são nossas, né? Aquilo que nós somos, aquilo que nós gostamos, um pouco de nós nas coisas. Por exemplo, se a gente fosse pintar essa igreja da cor que a gente gosta, como seria as cores da igreja? Como seriam os bancos? Como seria o piso? Como seria aqui o palco? Né? Como seria a estrutura da igreja?
Mas, na verdade, o que eu estou falando aqui nesse contexto, eu me refiro não a uma igreja na sua estrutura física, e sim no seu caráter espiritual, no seu caráter ministerial. Não estou falando aqui de estrutura física, eu estou falando deste caráter espiritual, deste caráter ministerial. E talvez você aqui, membro da igreja do Parque Cruzeiro, ou de outra igreja que está nos visitando, talvez você idealize uma igreja que é voltada para a sociabilidade. Voltada para o social. ênfase excessiva nos eventos sociais, mas às vezes não se dá conta que quando se faz isso, apenas isso, se adota uma postura secularizada, adota-se uma postura superficial na vivência cristã, quando se dá ênfase muito e somente na questão social, na ênfase para a sociabilidade, a gente adota essas posturas. Talvez você idealize uma igreja que seja voltada para o assistencialismo. Temos aqui uma assistente social, que poderia falar muito bem sobre o assistencialismo, ou seja, quando a igreja vira apenas uma entidade filantrópica. Não estou dizendo, irmãos, que são aspectos ruins, não. Eu estou querendo dizer que às vezes a gente quer enfatizar muito alguma coisa, e somente aquela coisa. Então, quando a gente pensa, idealiza uma igreja voltada apenas para o assistencialismo, nós vamos fazer dela apenas uma entidade filantrópica, e nós vamos deixar de buscar o crescimento espiritual. Vamos fazer cestas básicas para dar ali às pessoas carentes, às comunidades carentes, vamos ficar envolvidos nas questões sociais, né, nessa questão de eventos sociais, e vamos esquecer um pouco essa parte do crescimento espiritual. Mas, ao contrário, talvez você seja uma pessoa que idealize para a sua igreja uma igreja voltada apenas para o espiritualismo. Espiritualismo, aquela questão espiritual. Mas quando a igreja vira apenas, quando você faz o oposto, quando você, não só para o assistencialismo, mas para o espiritualismo, você pode perder o equilíbrio, você pode se desconectar das necessidades reais dos membros e da sociedade que o cerca. Esse já é o contrário do outro. Se você quer uma igreja só de assistencialismo, você esquece do espiritual. Se você quer uma igreja só do espiritualismo, você esquece do social. Mas talvez você idealize uma igreja voltada para o legalismo, que é o cumprimento rigoroso de regras, de normas, de tradições. Eu quero dizer, irmãos, que a gente precisa ter essa questão vivida por nós. Mas não só isso, porque o legalismo não possui méritos, não possui mecanismos para impedir que a igreja se vulgarize. Esta é uma grande verdade. O apóstolo Paulo, quando ele escreve aos Colossos, lá na epístola aos Colossenses, ele disse que o legalismo não tem valor algum contra a sensualidade. Os escritos de Paulo repelem essa teologia de acrescentar a graça de Deus à lei. Ser legalista, porquanto o legalismo não produz santidade, o legalismo não produz amadurecimento. Não estou querendo dizer aqui que não vai ter regras, que cada um vai fazer o que quiser da vida moral, não. Mas a gente não pode pautar a vida da igreja nessas coisas, porque ela não produz santidade, não produz amadurecimento. O máximo que ela vai produzir são crentes que obedecem cegamente a uma norma, sem estar convencidos da verdade. Eu vou fazer isso porque falaram que é para eu fazer. Eu vou ter determinadas posturas, porque alguém disse que é para fazer, mas eu não estou convencido de que isso é uma verdade. Em outras palavras, a pessoa obedece, mas ela não pensa. As Escrituras contam que se requer de nós uma obediência lúcida. Lá no livro de Isaías, a palavra diz assim: vinde, pois, e arrazoemos. Ou seja, apresente as razões, apresente os seus argumentos.
O que nós queremos aqui é que as pessoas não apenas sigam regras, mas elas saibam por que elas estão seguindo aquilo. As Escrituras falam sobre nós prestarmos o nosso culto racional, etc. Mas, amados, nós podemos idealizar uma igreja que tende para o superativismo, né? Muitas e muitas atividades, o superativismo. Mas ela pode se perder na sua caminhada por não pensar naquilo que ela está fazendo, nem nos seus objetivos. É a igreja que vai fazendo as coisas por fazer. Vamos fazer tal coisa? Vamos. Não tem muita lógica, não tem da onde quer ir, para onde quer chegar, vamos apenas fazer. E vai fazendo as coisas, mas não tem ali um pensamento objetivo, não traçou projetos, não traçou planos. E aí a gente tende para esse superativismo negativo. Agora a gente pode também idealizar uma igreja que enfatiza a ortodoxia, né? Quando a gente fala de congregacionais, a gente já pensa logo, né, Nelson, em ortodoxia. O tradicionalismo, sem se dar conta de que ela carece do fervor espiritual. Acredito que esse é um dos problemas das igrejas históricas, como eu disse, das quais nós nos encontramos. Podemos idealizar uma igreja que vive de favores dos poderosos, dos políticos, dos bem relacionados. Aquela igreja que, quando chega a época de eleição, convida os candidatos para vir ao púlpito, para trazer uma mensagem, para fazer isso, fazer aquilo, que se envolvem, né, com política, com os bem relacionados, para se obter vantagens, esquecendo-se que o Deus que nós servimos é o Deus Todo-Poderoso. A igreja, amados, deve estar separada do Estado, e essa é uma controvérsia bem antiga. Jesus ensinou claramente o princípio da separação, né, entre esses dois âmbitos, quando Jesus diz assim: dai a César o que é de César, e dai a Deus o que é de Deus. Infelizmente, alguns cristãos não compreenderam onde está a linha demarcatória que divide, né, que divide essas duas instituições. Então, se embola todo com o Estado, né? Vive de favores do Estado. Se o Estado muda, a igreja também muda. Nós não podemos idealizar uma igreja assim, mas nós podemos idealizar uma igreja que seja repleta da cultura humana, que adora aquelas pessoas que têm diplomas. Não estou dizendo aqui que você não deve estudar, lógico, você deve estudar, você deve completar os seus ensinos básicos, depois fazer ali uma faculdade, se puder fazer uma pós-graduação, mestrado, doutorado, pós-doutorado, né? A gente incentiva para que os irmãos estudem, mas a gente não pode idealizar uma igreja que tende para isso, que prima pelo formalismo, para a cultura humana, que em contrapartida ela vai estar desprovida do conhecimento de Deus. Eu, numa outra igreja que eu era pastor auxiliar, tinha uma irmã que ela tinha uma boa cultura secular, ela era médica, mas ela queria introduzir na igreja conceitos que eram da ciência, e não tinha nada a ver com Deus. Então a gente precisa separar essas coisas, porque quando a gente prima por isso, que uma igreja seja repleta da cultura humana, nós vamos esquecer que a gente precisa do conhecimento do Senhor Deus. Agora, uma igreja, a gente pode idealizar também uma igreja que prima pelo formalismo, e não se dar conta de que o formalismo crescente, um formalismo extremado, pode levar ao inativismo, pode fazer da igreja algo moribundo, que vive um declínio espiritual. Podemos idealizar uma igreja que seja abastada, que seja autossuficiente, que tenha muitos recursos materiais e muitos recursos financeiros, mas que não se dá conta de que pode estar sendo arrogante, inconsciente das suas necessidades espirituais e de sua pobreza espiritual.
vamos fazer um caixa. Vamos aplicar o nosso dinheiro, porque no mercado financeiro, se a gente deixar o dinheiro parado ali, né, nós vamos ter perdas. Então, começa a pensar só nisso. Vamos arrecadar mais, a nossa arrecadação está caindo, a gente precisa subir a arrecadação, a gente precisa fazer campanhas, e só pensa naquela questão de ter recursos financeiros. Mas, às vezes, a igreja é cheia de problemas morais. Podemos idealizar uma igreja que no início do 3º milênio suponha que, para acompanhar a evolução das coisas e do mundo, seja necessário tornar-se flexível, tornar-se maleável, e nesta flexibilidade tolerar o pecado, tolerar a prática, tolerar o desvio do ensino bíblico verdadeiro, tolerar as heresias sob o falso pretexto de modernizar a mensagem do Evangelho, e que se conseguir novos adeptos, novos membros, novos fiéis. E aí a gente volta a falar daqueles pastores que dizem assim que a gente precisa atualizar a Bíblia. Precisamos atualizar a Bíblia está ultrapassada, né? Os irmãos sabem do que eu estou falando. Um pastor muito famoso, que outro dia eu estava assistindo um vídeo, ele estava dando uma entrevista e ele voltou nessa questão. A gente precisa atualizar a Bíblia. Aí eu fiquei perguntando, quem vai atualizar? Eu? Quem é que vai atualizar a Bíblia? Ela não precisa dessa atualização, porque ela já é completa. Tem pastor aí que era referência no mundo evangélico e, de repente, falou que a igreja dele é uma igreja inclusiva agora. Inclusive, temos livros deles, lemos livros dele. Ele é lá dos Estados Unidos, e agora a igreja dele é uma igreja inclusiva. Bem, nós podemos idealizar uma igreja que teoriza demais o amor, né? Nós temos colocado aqui esses cartazes, que está baseado lá em 1 aos Coríntios capítulo 13, porque a gente deseja viver o amor. Amém, irmãos? A gente deseja viver o amor, não? A gente não deseja teorizar o amor. Porque o amor verdadeiro, ele se concretiza em ações práticas. E a gente vai trazer ações práticas nesse ano, né? Algumas coisas de verdade, a gente vai colocar em prática este amor que Paulo nos ensinou lá em 1 aos Coríntios 13. Então a gente pode idealizar uma igreja que teoriza demais o amor, mas que na prática do dia a dia não viva compromissada com essa experiência de Deus. Não é apenas falar sobre amor, mas é viver o amor. Mas, amados, um modelo da igreja que devemos idealizar para a nossa igreja, para a igreja que a gente possa chamar de nossa, é o modelo da igreja que está descrita nas páginas do Novo Testamento, em especial esta, escrita pelo apóstolo Paulo, no qual ele fala de como se deve conduzir-se moralmente no seio da igreja, como deve se comportar, como os cristãos devem se comportar no meio da igreja, no seio da igreja, no centro da igreja. É isso que nós devemos estar preocupados, irmãos, sobre a nossa comunidade, sobre a nossa igreja, como que Deus espera que nós nos comportemos diante disso. A igreja do Deus vivo, que tudo vivifica, a igreja do Deus que age, a igreja do Deus que intervém, a igreja do Deus que modifica a história. Amém, irmãos? Você teve a sua vida modificada por Deus? Só 3? Amém? Você teve sua vida modificada por Deus? Amém. Eu acho que sim, né, irmãos? Porque senão, tem alguma coisa errada na história, na nossa história. Se eu era a mesma coisa, se eu sou a mesma coisa que eu era antes de me converter, então alguma coisa está errada na minha conversão. É o Deus que modifica, a igreja do Deus que modifica a história, a minha história, a sua história, a história do mundo. E o modelo da igreja que devemos idealizar para a nossa própria igreja
é aquela que é a coluna e é o baluarte, né? Ou em outras traduções, na nossa que nós lemos, é o fundamento da verdade. Ou seja, a verdade cristã, a verdade divina, a verdade do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E a igreja tem, muitas vezes, diversas carências, né? Nós temos, às vezes, carência de músicos. Precisamos dar uma reviravolta nisso. De administradores. Às vezes de pessoal que mexe com técnica, não é o nosso caso, porque ali a nossa equipe técnica é muito boa, né, irmãos? Mas o que a igreja mais precisa é de homens e mulheres que abram a Bíblia e que possam lavrar as verdades de Cristo. Amém? Você talvez pode ser uma dessas pessoas que talvez não cante, talvez não toque instrumentos, talvez não entenda nada ali da técnica, talvez que você não faça alguma coisa aqui, mas você é uma pessoa ali experimentada que pode abrir a palavra de Deus e pode lavrar as verdades de Cristo que se encontram na palavra. É isso que nós precisamos. É essa que é a igreja que nós devemos idealizar. A igreja que é a criação de Deus e não de homens, e como criação de Deus e não de homens, é Deus que deve ser o Senhor, é Deus que deve ordenar. É Deus que deve ser o princípio, a razão maior e única da existência dessa igreja. Igreja que tem como a marca o sangue de Cristo que lava, que limpa, que redime, que purifica o seu povo. Essa marca do sangue do Cordeiro sem mancha, imolado lá na cruz do Calvário, que Ele vai purificar o seu povo. Igreja cuja presença do Espírito Santo é sentida em vigor, é sentido em vivacidade, como ali um irmãozinho mesmo, né, o Titi, ele colocou aqui, ele explicou aqui, de que ele sentiu a presença do Espírito Santo com vigor, com alegria, com vivacidade. A igreja, amados, que é separada do mundo para a santificação, para a adoração. E essa é uma questão difícil de se falar hoje em dia, porque me parece que quando a gente fala dessa questão de se separar do pecado, talvez fale assim, nossa, mas o pastor ele é muito radical, ele sempre fala muito sobre isso, ele sempre fala muito sobre santidade, sobre pecado, sobre santidade, mas nós precisamos separar as nossas vidas nessa questão, separarmos para a adoração. Uma igreja onde habitam os pecadores, mas os pecadores perdoados, os pecadores arrependidos. E isso requer confissão, isso requer arrependimento. E por isso nós vamos sempre falar aqui que nós precisamos nos arrepender e precisamos confessar os nossos pecados para sermos limpos, para ser uma igreja ideal aos olhos de Deus. A igreja onde o espaço dela seja um espaço de cura. Não somente cura física, mas cura emocional, cura espiritual, cura mental. E nós oramos sempre por cura aqui, vamos continuar orando por cura, porque esse deve ser um espaço de cura, essa deve ser a igreja que a gente idealiza. Lugar que seja um lugar onde haja libertação, onde Deus possa promover a restauração de pessoas que estavam perdidas, restauração de pessoas que estavam completamente detonadas, restauração de casamentos que estavam para acabar. Nós precisamos ser essa igreja que promove a cura e que promove a restauração. Igreja que seja um lugar de perdão, que seja um lugar da consagração, que seja um lugar verdadeiramente do amor, onde possa haver confiança mútua, onde a gente possa chamar o irmão verdadeiramente de irmão, onde se possa partilhar e possa compartilhar as nossas fraquezas. Por isso que nós temos as nossas células. Porque nas nossas células nós abrimos os nossos corações. Nós ali compartilhamos da nossa fraqueza. Quantas vezes eu, como líder e como pastor, compartilhei minhas fraquezas? Não para que as pessoas pudessem fofocar,
Não para que as pessoas pudessem falar, nossa, o pastor é assim. Pensei que o pastor fosse um super-herói espiritual. Não. Lá onde nós confessamos as nossas fraquezas, onde compartilhamos, né, o que nós somos, onde cada um pode ser ele mesmo, onde cada um também possa exercer o seu dom. Se o seu dom for de misericórdia, exerça do dom de misericórdia. Exerça o seu dom. Nós estamos aqui para idealizar uma igreja onde isso possa acontecer. Cada um vai usar o seu dom na área que Deus escolheu para que ele usasse, ele tivesse aquele dom. Se o seu dom é profetizar, se o seu dom é ensinar, se o seu dom é curar, se o seu dom é palavra de conhecimento, palavra de sabedoria, você pode, você deve usar, porque é isso que nós idealizamos como igreja. Igreja que seja o lugar do arrependimento, que seja o lugar da comunhão, que seja o lugar da oração, que seja o lugar da adoração, que seja o lugar do serviço. É isso que nós queremos. É isso que nós queremos como igreja, é isso que eu quero que cada um possa entender, aquilo que nós estamos propondo para a igreja. Que seja um lugar de fidelidade, que seja um lugar de respeito, de compreensão, que seja um lugar onde se tenha uma visão de expansão, de propagação de vida. Que a gente entenda que a gente não pode ficar fechado aqui em 4 paredes, nessas 4 paredes, mas que nós precisamos avançar e expandir, né, o reino de Deus nesta comunidade, nesta localidade. Um lugar onde se tem a fome de justiça, onde se tem a fome da palavra de Deus, onde se tem a fome da verdade, porque aqui ninguém esconde a verdade de ninguém. Nós pregamos aquilo que temos que pregar, nós ensinamos aquilo que tem que ensinar. Se alguma pessoa ficar ferida, vai ficar ferida não porque eu falei, mas porque a palavra de Deus falou, e o Espírito Santo talvez ali, ao falar para ela as verdades que estão na Bíblia, vai machucá-la, mas isso não está em questão, irmãos. Nós temos que pregar a verdade, a palavra de Deus, e temos que ter fome disso, da justiça da palavra de Deus, da verdade. Este é o ideal de igreja. Mas quando uma igreja é reconhecida assim, como que uma igreja é reconhecida? Com esses ideais. Ela é reconhecida pela sua unidade nos relacionamentos. Não existe igreja, irmãos, em que a pessoa fique em casa. Não existe, irmãos. Não existe. Igreja não é uma instituição onde você vive separado dos outros. Não, você vive em comunhão. Então, igreja, não existe essa questão de ficar em casa. A igreja ela é reconhecida por sua abertura a todos, como diz o pastor Hernandes Dias Lopes. A igreja aceita todos, mas não aceita tudo. Venha como está, mas não permaneça como vem, porque ela é aberta a todos. As portas estão abertas para todos, para que aqui Deus possa trabalhar na vida deles. Quando ela é reconhecida pela sua santidade de vida. Então, eu tremo nas bases, irmão, quando eu penso nisso. Porque Deus requer de mim santidade. Que as pessoas olham para mim e querem ver santidade. As pessoas olham para o irmão e querem ver santidade. Eles querem ver coisas diferentes lá do mundo. Lá no mundo as pessoas estão pervertidas. O cristão que frequenta a igreja, ele não pode ser pervertido. Ele não pode ser... Como eu posso dizer? Ele não pode ser atrapalhado, né? Ele não pode fazer presepada, porque ela é reconhecida pela sua santidade de vida, reconhecida pela sua submissão à autoridade das Escrituras. Se as Escrituras dizem isso, vamos fazer isso. Se elas dizem, não faça isso, então a gente não deve fazer isso. Nós temos que ser submissos à palavra de Deus.
reconhecida pela pregação de Cristo nas palavras, nos sacramentos que Ele nos deixou, o batismo, Santa Ceia, reconhecida pelo compromisso com a missão. Nós precisamos ser missionários, graças a Deus essa igreja tem um viés missionário, né? Ajuda no sustento de missionários, envia jovens para conhecer missões. Queremos que as pessoas sejam envolvidas nessa questão missionária, porque ela tem um compromisso com a missão. Esta, mas é uma igreja viva. E o que devemos fazer para que essa igreja se mantenha viva? Se você depois ler Isaías capítulo 1, de 10 a 20, o profeta repreende aquela igreja lá do Antigo Testamento, pois ela havia se corrompido ao ponto de Deus não ter mais nenhum prazer em receber o culto, em receber a adoração dela. E esse quadro de decadência e corrupção da igreja de Deus neste mundo, infelizmente, se repetiu por diversas e por muitas vezes através da história da igreja. Nesses tempos o povo de Deus esfria a sua fé, nesses tempos o povo de Deus endurece o coração, nesses tempos o povo de Deus, ele persevera no pecado, ele serve de péssimo testemunho ao mundo. E existem algumas coisas que podemos fazer para evitar o declínio espiritual da igreja, amém, irmãos? Amém? Você não quer viver um declínio espiritual, amém? Amém, irmãos? Não, porque se viver um declínio espiritual, você está retrocedendo. Eu não quero que você retroceda como servo, eu não quero que nós retrocedamos como igreja. Existem algumas coisas que a gente precisa fazer, né, para evitar esse declínio espiritual. Nós precisamos entender que, como o apóstolo Paulo mesmo nos ensinou, somos mais que vencedores. E eu preguei recentemente que nós não devemos apenas crer, não devemos apenas crer que somos vencedores, mas mantermos uma postura de vencedor. E dessa forma eu também acredito que devemos crer e ser uma igreja vencedora. Amém? Uma igreja vencedora. Eu gostaria de falar rapidamente sobre algumas marcas de uma igreja vencedora. A primeira é que ela trata o pecado com seriedade. Não é tratar com falta de misericórdia, mas é tratar com seriedade. Porque nada arruína mais depressa a vida espiritual de uma comunidade quando ela permite que os pecados dos seus membros permaneçam sem ser tratados como deveriam. Exemplo foi o de Acã, lá no Antigo Testamento. Depois você procura lá, se você não conhece a história de Acã, e veja o que aconteceu. Mas os nossos pecados não são tão esses problemas assim. O problema são os nossos pecados ocultos, os nossos pecados escondidos. São os pecados não confessados e não arrependidos. Aquele que está lá dentro, só você e Deus sabe. Este sim se constitui num tropeço espiritual que pode se espalhar pela igreja e envenenar os bons costumes e a fé. Porque quando o pecado está exposto, se trata. O problema é quando o pecado está oculto. Uma igreja vencedora mantém um testemunho irrepreensível diante da sociedade, vivendo de maneira ética e coerente com os valores do Evangelho. Amém? Você crê nisso? Que a igreja vencedora mantém um testemunho irrepreensível diante da sociedade, vivendo de maneira ética e coerente com os valores do Evangelho de Cristo. O segundo é zelar pela sã doutrina, porque a verdade salva e edifica a igreja, mas a ruína dela é a mentira. O erro religioso, o erro doutrinário, envenena as almas e desvia o povo dos retos caminhos de Deus. Se você ler as 7 cartas às igrejas da Ásia, lá no Apocalipse, você vai ver que existe uma carta escrita ao anjo, ao pastor da igreja em Pérgamo. Pérgamo era tolerante com os falsos mestres, que solapavam as bases cristãs com falsos ensinos. Por isso Jesus criticou e repreendeu severamente aquela igreja. E da mesma forma Jesus repreendeu a igreja em Tiatira, por tolerar uma mulher chamada Jezabel,
Isso tudo está lá em capítulo 2 de Apocalipse. Ela se dizia profetisa e ensinava os membros a praticar imoralidade. Ser tolerante, amados. Tolerar é aceitar tacitamente, calado, as opiniões contrárias a nós. Então nós não podemos ser uma igreja tolerante. Uma igreja vencedora prioriza os ensinos das Escrituras Sagradas. Amém? Então, irmãos, faça parte da escola de formação bíblica. Nós vamos voltar agora em fevereiro. E nós vamos trazer aqui uns assuntos sobre a vida cristã. É muito importante que você conheça, que você viva, porque a grande verdade é que uma igreja vencedora, ela vai priorizar o ensino das Escrituras Sagradas. Nós não abandonamos o ensino das Escrituras. Então, seja participante, para que os seus membros vivam devidamente orientados conforme os ensinamentos da Bíblia. Como é bom chegar aqui na igreja, irmãos, e aprender da Bíblia. Não é, Dona Alcinda, nossa aluna ali, não falta, o Boris, tanta gente que está ali, está aprendendo, né, a palavra de Deus, porque essa é uma igreja vitoriosa. A terceira coisa é andar perto do Senhor Jesus, o Senhor da igreja, com simplicidade. É somente Ele que pode nos manter firmes, é somente Jesus que pode nos manter puros. A Bíblia nos ensina que se nós nos achegarmos a Ele, Ele se achegará a nós. A Bíblia ensina que Deus estabelece os meios pelos quais podemos estar em comunhão contínua com Ele, e os meios são participar dos cultos públicos. Amém, irmãos? Participar das programações da igreja. Quando a gente marca uma programação, fala, de novo, vou perder meu sábado, eu queria ir no shopping. Mas participe das coisas da igreja, dos cultos, das programações. Outra coisa é fazer as nossas orações e devoções particulares. Amém? Amém. Quem está fazendo aqui a campanha dos 100 dias? Levanta a mão. 20% da igreja. Irmãos, R$20 custa o livrinho que está lá na livraria. R$20, irmãos. O que você faz com R$20? Né? Quase nada. Você vai no McDonald's e não come nenhum lanche. R$20, irmãos. E nesses 100 dias, se você colocar em prática tudo aquilo ali que está sendo orientado, ensinado a você a fazer, eu tenho certeza que Deus vai fazer algo na sua vida. Então você precisa fazer a sua devocional. Se devocional dos 100 dias. Né? R$20, irmãos, não é nada. Se você pegar meia hora do seu dia, o dia tem 24 horas, você vai dividir 24, metade. Então são 48 metades, né? 48 partes. Você vai pegar uma só. De 48, irmãos. Olha, veja isso, que loucura. Será que você não tem uma parte de 48 partes de um dia para fazer uma devocional? Para ler um capítulo da palavra de Deus, de fazer uma oração lá de 10, 15 minutos. Será que você não consegue? Você consegue, irmão. Mas a gente precisa ter vontade no nosso coração. Então, se você não pegou ainda e não começou, comece. Começou semana passada, dá tempo de você fazer esses 100 dias de campanha. Ler, meditar na palavra de Deus, participar regularmente da ceia do Senhor. São esses recursos que nós temos que evita que a gente tenha um declínio espiritual, porque quando nós negligenciamos esses meios, a porta para a decadência moral e espiritual se abre e se escancara para nós. Então pense nisso. A quarta coisa é estar aberta para reformar-se. O lema das igrejas reformadas, se você não sabe, é o de estar sempre aberta para ser corrigida por Deus. De se arrepender dos seus pecados e de se reformar em conformidade com os ensinos das Sagradas Escrituras. Quando o Senhor Jesus escreveu através do apóstolo João as cartas para as igrejas da Ásia Menor, aquelas 7 igrejas, ele determinou que se arrependessem e retornassem aos seus retos caminhos,
aos retos caminhos do Senhor, porque elas estavam erradas em alguma coisa. Talvez nós estejamos errados em algumas coisas, irmãos, mas precisamos estar abertos para se reformar, para se arrepender e para tomar uma nova direção. Mas você fala assim, a nossa igreja não tem problema. Acho que não, pastor. O grande perigo para uma igreja é quando ela se fecha para si mesma e deixa de ouvir a voz do Senhor, que deseja corrigi-la e trazê-la de volta aos caminhos do Evangelho. Pense nisso. Se você quer ser uma pessoa vencedora, e se você quer fazer parte de uma igreja vencedora, receba no coração essa palavra do Senhor para você. Porque o alvo da igreja é chegar à estatura de Cristo. A obra dela é evangelizar e discipular. O poder dela é o Espírito Santo. A garantia dela é a presença de Cristo. As suas armas são espirituais. Os seus membros são aqueles que são regenerados. A sua vida é glorificar a Cristo. A unidade dela é a fé. E o desejo maior dela é a paz e a alegria do Senhor nos homens. Amém? Está tudo em Efésios 4:13. Nós não vamos pôr aí por causa do tempo. Efésios 4:13, Mateus 28, de 18 a 20, Atos 1:8, Mateus 18:20, Efésios 6, de 10 a 18, João 3:3, Efésios 1:23, Judas 3, Romanos 14, de 17 a 18. Do mesmo modo como Deus habitou lá nos santuários de Israel, assim agora, pelo Espírito, Ele habita em nós, o seu povo, que é o templo do Espírito Santo. Nós que somos a igreja. E como membros, nós devemos ser coluna e fundamento da verdade. Amém? Nós, a igreja, somos... Pode bater palmas, irmãos? Nós, a igreja, somos um povo incumbido de sustentar e de proclamar a verdade do Evangelho, pois é na igreja que o Senhor Jesus se manifesta com seu nome, com seu poder e com sua glória, e é nela que Ele executa a sua vontade. Então ela deve ser a guardiã da verdadeira mensagem, da verdade e do ministério cristão. E esse é o ideal de uma igreja vencedora. Então o modelo da igreja que devemos idealizar como nossa, como eu disse, de ter uma igreja que a gente possa chamar de nossa, é o modelo que a gente apresentou aqui. A verdade é o Evangelho de Cristo e tudo aquilo que isso significa. Tudo aquilo que é exposto pela fé cristã. É a verdade da redenção de Deus. É aquilo que diz respeito à salvação de Deus. Aquilo que Ele nos concedeu por intermédio de Jesus Cristo, nosso Senhor. A verdade que a igreja é uma criação de Deus, não é uma criação de homens. Que a redenção de seu povo se centraliza no ato de Deus em Cristo Jesus. Que a igreja é autenticada e assinalada pela presença do Espírito Santo de Deus. A verdade de que a igreja foi separada em santidade, como uma comunidade que adora. Que a igreja é onde habitam pecadores arrependidos e perdoados, que são herdeiros do reino de Deus. Desta forma, nós vamos evitar a decadência espiritual, o declínio moral da nossa vida prática, religiosa. Manteremos acesa a chama da fé através dos meios que nós dispomos para nos achegarmos a Deus. E assim procedendo, ou seja, não negligenciando a nossa vida espiritual, estaremos contribuindo para fortalecer o testemunho da igreja de Jesus Cristo no mundo, como uma igreja viva, a qual encerra e a qual sustenta bem alto a verdade de Deus, e que dia após dia alarga as fronteiras do reino de Cristo. Essa deve ser a igreja ideal.
Essa deve ser a igreja que eu e você idealize como nossa igreja, uma igreja vencedora. Existem diversas marcas de uma igreja vencedora. Hoje eu apenas trouxe algumas delas, mas eu gostaria que você internalizasse isso, que você trouxesse isso para dentro de si, para dentro do seu coração, para dentro da sua mente, para dentro do seu espírito. Entender que a igreja ela foi idealizada por Deus, não para ser facções, não para ser seções, não para ser partes isoladas, ministérios isolados, coisas isoladas que a gente quer aplicar só nisso, ou só naquilo outro. Não, a igreja ela é feita como uma entidade de Deus, uma agência de Deus na terra, para ser esse ideal de vida, esse ideal de santidade, esse ideal de proclamação da verdade do Evangelho de Jesus Cristo. Usando todas essas coisas, usando todas essas questões, para que a igreja possa crescer, para que a igreja possa dizer a verdade, para que a igreja possa se expandir aqui, alargando suas fronteiras no nosso bairro. Amém? Que Deus possa abençoar a sua vida. Eu gostaria que você ficasse de pé agora, e a gente vai orar. E nós vamos declarar agora que nós vamos pertencer a uma igreja que é descrita lá no Novo Testamento, como uma igreja que vivencia a verdade do Evangelho, em todos os seus aspectos, em todos os seus fundamentos. Como nós devemos nos comportar no meio da igreja? Paulo falou que ela deveria ser a coluna e o alicerce da verdade. Que a nossa vida possa estar focada nessa coisa, estar focada nesse princípio de igreja. Que tudo aquilo que nos mantém afastados deste princípio de igreja possa cair por terra em nome de Jesus. Se não for para ter uma igreja assim como foi preconizada pelo apóstolo Paulo, se não for para ser uma igreja que defenda o Evangelho, se não for para ter uma igreja que sustenta bem alto as verdades do Senhor Jesus Cristo, do Evangelho da graça, do Evangelho da salvação do nosso Senhor, se não for para ser isso, não tem razão de ser nem de existir. Que a gente possa criar uma postura de vencedor. Que nós possamos criar uma postura de igreja vencedora. Uma igreja que não está preocupada apenas em assistir famílias desamparadas, mas que isso faça parte do ministério. Que a gente não possa estar preocupado apenas em querer ter momentos de coisas sobrenaturais com o Espírito Santo, mas que isso faça parte do nosso querer. Que a gente não viva só do tradicionalismo, porque a tradição da palavra de Deus, ela tem que ser preservada. Mas os atos, a liturgia, nós precisamos entender que a igreja é um organismo vivo, um organismo que precisa se desenvolver. Então, que no seu coração o Espírito Santo fale agora de como você deve proceder no meio da igreja do Senhor Jesus Cristo. Pai, nós estamos encerrando esse momento, nós estamos encerrando este culto com esta palavra. Pai, nós queremos te pedir que o Senhor toque no nosso coração,
Que tudo aquilo, ó Deus, que talvez não pôde, não conseguiu ser explicado nesta manhã, o Teu Espírito Santo complete em nosso coração. Ó Deus, que a gente venha idealizar uma igreja que está descrita lá no Novo Testamento, Senhor. Não como uma igreja que, com o passar dos anos, se perdeu na sua missão, no seu objetivo, no seu foco. Pai, nos ajuda a encontrarmos e vivermos o verdadeiro caminho, que a gente possa ter a mesma direção que a Tua igreja teve, Senhor, no início, que nós possamos viver para a honra e para a glória do Teu nome, que a gente possa viver em santidade, que a gente possa viver testemunhando, que a gente possa viver, ó Deus, pregando contra as injustiças, contra a mentira, contra tudo aquilo, ó Deus, que não está no Teu Evangelho, tudo aquilo, ó Deus, que é pseudo-evangelho, Senhor, tudo aquilo que destoa, Pai, da moral, tudo aquilo que destoa, Senhor, da questão espiritual, tudo aquilo que destoa, Senhor, ó Pai, do Evangelho pregado pelo Jesus Cristo, pelos apóstolos, daquele Evangelho, ó Deus, que está na Tua palavra, está ali, Deus, registrado nos Evangelhos, nas cartas, em Apocalipse. Pai, nos ajuda, Senhor, a viver esse Evangelho puro, verdadeiro, que a gente possa, Deus, idealizar uma igreja que o Senhor se agrade, uma igreja, Deus, que está preocupada, Senhor, Pai amado, com as pessoas que se perdem, as pessoas, ó Deus, que estão sendo dizimadas pelo pecado, que estão caminhando a passos largos, ó Deus, para o inferno. Que a gente possa ser a voz do Senhor aqui, Deus, neste bairro, para proclamar o Teu Evangelho. Que nós possamos ser a voz do Senhor, ó Deus, nas nossas células, para falar, ó Deus, do Teu amor, para aquelas pessoas, ó Deus, que estão se achegando e que estão perdidas. Não deixe que a gente venha, Deus, a nos preocupar com outras coisas, mas com esse Evangelho, Senhor, puro, verdadeiro, com esse Evangelho, Deus, que está na Tua palavra. Não deixe que a gente venha se perder, Senhor, por discussões, ó Deus, frívolas, que não nos levam a nada. Ajuda-nos, ó Pai, a ser uma igreja verdadeira, uma igreja ideal, uma igreja vencedora. Pois assim, Deus, nós oramos e Te agradecemos em nome de Jesus. E que as palmas louvem ao Senhor nesta manhã.